Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Pastores, um programa da Igreja Presbiteriana da Pissarreira, onde os pastores Alexandre Lessa e José Alex Barreto irão responder as suas perguntas. E hoje nós temos duas convidadas especiais, a Ana Karine e a Luísa. E a novidade é, elas irão fazer as perguntas. E aí, Luísa, qual a pergunta? Quando é que a gente pode fazer a pública profissão de fé e como a gente pode se preparar? Muito bem. Pastor, primeira saudação, né? As meninas também, sejam bem-vindas. Oi, meninas, muito bem-vindas. Alegria receber vocês aqui. E eu quero, antes de responder a pergunta, ressaltar a importância de dar atenção às crianças. Eu acho que esse é um ponto muito importante que nós, como igreja, precisamos resgatar caso tenha sido perdido. Né? Crianças são filhas do Senhor, não é? Filhas da aliança, têm as suas dúvidas, as suas inquietações, e nós precisamos ouvi-las e responder conforme a Escritura Sagrada. Como, por exemplo, essa pergunta tão importante que você fez agora, né? Eu creio que uma das grandes alegrias de um pai é ver o seu filho desejando professar publicamente a sua fé e indagando acerca disso. Né? E isso nos leva realmente a algumas questões. A primeira delas é a seguinte: é louvar a Deus por esta pergunta. No sentido de que se a pergunta surgiu é porque há já a indagação com relação a isso. Não somente pelo fato de ver estas coisas acontecendo na igreja, né? Batismo, pública profissão de fé, né? No próprio momento da ceia, então isso já desperta, mas eu creio que também a própria ação do Espírito Santo de Deus, por meio da palavra que vem sendo ministrada, quer no lar, quer na ocasião da escola dominical, no culto, nos estudos bíblicos, o que certamente conduz a criança a indagar acerca desse aspecto, não é? Então, qual seria o referencial? Esse desejo de fazer isso. Eu acho que é quando essa dúvida é levantada, já aponta que o Espírito de Deus está trabalhando no seu coração. Então, a ocasião própria é quando você admite questões básicas da sua fé. Quem Deus é, quem você é, qual a sua condição como pecadora, né? O que foi que Cristo veio fazer e fez em nosso benefício. Se nós cremos que o que Ele fez, a obra de redenção, foi em nosso favor, então estas coisas devidamente postas já encaminham exatamente para esta profissão que deve ser feita assim. Não é, pastor? Com certeza. Alegra o nosso coração. Contar aqui um breve testemunho. Eu tive, pela graça de Deus, a oportunidade de trabalhar em uma igreja onde eu peguei as crianças recém-nascidas, pequenininhas, 1 ano, 2 anos, e caminhar com elas até por volta dos 14 anos, por aí. E aí tínhamos um grupo grande de crianças assim, pastor, e essas crianças, várias delas, grupo grande, bem numeroso, meio expressivo, com média de 14 anos, me procurou, e não parece ter sido algo que fizeram em massa, mas em um mesmo momento, todas querendo professar fé. E não é muito comum, né, nós professarmos a fé de crianças dessa idade. Nós normalmente esperamos as crianças conseguirem justamente essa maturidade, discernir quem Deus é, o seu estado pecaminoso, o que Cristo veio, por que Ele precisou morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, etc. Mas eu acho que tem fatores importantes, e o senhor já mencionou, pastor, na resposta. Existem muitas igrejas por aí que têm tirado as crianças do culto público, por exemplo. Então, crianças que não são acostumadas a ouvir sermões, são adolescentes que não são acostumados a ouvir sermões, jovens que não são acostumados a ouvir sermões, e por aí vai. E aí a necessidade do ensino em casa, do fortalecimento desse ensino na igreja, participação no culto público. Afinal, a comunidade do pacto nunca se afastou, era o pai para um lado, o filho para o outro, né? E a partir daí as nossas crianças, que são herdeiras do pacto, filhas da promessa, vão se apropriando das verdades de Deus no seu coração e vão, quando assim bem direcionadas, vão ter a oportunidade até de às vezes professar a fé. Exatamente. Bem
novos, por assim dizer, 14 anos, 15 anos. Então, não há uma idade assim, tá? Não há uma idade, mas o que nós vemos é a questão da maturidade espiritual, né? No entendimento a respeito de Cristo, da obra da salvação. Tá certo, meninas? Perfeito. Inclusive, vocês podem aferir isso, né? Porque, de repente, vocês, brevemente, se Deus permitir, poderão estar professando a sua fé e participando, inclusive, de um momento tão especial do culto, que é a ministração da ceia do Senhor. Então, tragam as dúvidas, perguntem, né? Leiam a Bíblia, orem, coloquem-se diante de Deus, converse com seus pais, venham aos pastores também, não é? E eu creio que certamente vocês serão bem encaminhadas para esse passo muito importante que é a sua pública profissão de fé. Amém. Louvado seja Deus por isso. Que assim aconteça com outras crianças que nos assistem na nossa igreja, sejam despertadas para este passo tão importante na vida de qualquer pessoa, inclusive das crianças também. Nós pastores, né, presbiterianos reformados, a nossa igreja especial tem muito cuidado com as crianças, com as nossas crianças. Sim. Esse é o mandato do nosso Redentor. Ele diz que nós não devemos impedir as crianças de chegarem até Ele. Muito pelo contrário, né, pastor? O nosso trabalho é viabilizar para que elas cheguem e se aproximem e sigam e amem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Isso parte de um investimento no nosso departamento infantil, necessidade de formação dos professores desse departamento, necessidade de uma escola dominical bem estruturada. Então são todas essas preocupações importantes aí para cuidar com as nossas crianças. Amém. Amém. E Aninha, qual é a pergunta? Eu queria fazer uma pergunta sobre o comportamento devido no culto solene quando está acontecendo e você tem que ter um entendimento correto do culto. Olha, pastor, essa é uma outra pergunta que alegra o coração, partindo de crianças que alegra o coração dos pastores. Com toda certeza. Com toda certeza. Por quê? Porque nós estamos indo para o culto porque Deus nos chamou. Então Ele nos convoca, Ele nos chama na sua palavra. E em resposta à palavra dele, nós nos aproximamos. A Bíblia vai dizer que nós somos nação santa, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós nos aproximamos nessa condição, na condição de filhos, no dia que Deus separou para isso, para adorar o Deus Criador dos céus e da terra. Isso é uma coisa muito especial, não é verdade? Muito especial. Então, se a gente vai se apresentar, por exemplo, na frente de um governador, já pensou? O governador do estado do Piauí chamar vocês? Eu acho que vocês vão todas arrumadinhas, né? Todas bonitinhas, vão se arrumar, vão ficar também nervosas, né? O governador quer o que comigo, né? Se for o prefeito, a mesma coisa, não é assim? Agora você imagina que muito mais importante que o prefeito, que o governador, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Deus. Então, quando vamos encontrar com Ele, isso requer uma postura da gente. Não só vocês irem bonitas para a igreja, como vocês têm ido aí dominicalmente arrumadas, mas também dispostas ao comportamento que é próprio nesta ocasião. Não é isso, pastor? Exatamente. Então, que comportamento é esse? Muitas vezes a criança vai para a igreja e lá, graças a Deus, tem muitas outras crianças. E aí querem conversar, querem brincar. E há espaço próprio para brincadeira, para conversa. Graças a Deus, nossa igreja tem aquele espaço maravilhoso, lindo, que dá para vocês correrem, brincarem. Mas na hora do culto, é necessário que todos nós, não só as crianças, mas também as crianças, se portem com reverência, com atenção ao que está sendo dito, né? O nosso culto tem que ser um culto que a gente entende o que está fazendo. Então, com reverência, com atenção. Então, quando as crianças estão sentadas juntas, vamos dizer que as meninas resolvem sentar todas juntas no culto. É que tem que fazer uma ajudar a outra para que a atenção esteja voltada lá para o pastor, para o culto, ao invés de ficar uma chamando, tirando a atenção da outra. Então, essas são dicas importantes para que vocês cresçam saudáveis, ouvindo a palavra de Deus, acostumadas com o ambiente do culto. E isso, inclusive, vai viabilizar aquela profissão de fé que vocês perguntaram agora. Né? Quando é que eu estou preparado? Quando se vê, inclusive, essa maturidade em vocês. Não é isso, pastor? Exatamente, pastor. E é interessante notar também que foi dito em um outro episódio do nosso presbítero que o sentido desta ocorrência não é do culto para a casa, mas é da casa para o culto. Então, uma criança
bem doutrinada em casa, no culto doméstico, certamente ela já vai levar estes princípios para o culto público, né? De reverência, quando se vai ler a Bíblia, quando se vai orar, postura, não pode estar levantando toda hora, desnecessariamente. Então, tudo isso, quando é feito, né, corrobora para um culto que agrada ao Senhor, dentro dos padrões estabelecidos, onde você vai realmente participar deste culto, cultuando a Deus, né? Ô pastor, aqui em Teresina normalmente a gente bebe muita água, tem que beber, né? É necessário. Mas eu nunca vi uma hora tanto para bater sede que na hora do culto tem, né? Então já toma sua água antes. Vai ao Ou sanitário. vai ao sanitário, leva uma garrafinha para você não interromper a sua adoração ali por essas questões, né, que podem ser deixadas para outro momento. Pastor, o papai, quando a gente era criança, segunda-feira, no café da manhã, tinha que relatar a pregação de domingo. Então, esse hábito de anotar a mensagem, todas as mensagens, já foi um hábito que ele nos incentivou. Para poder a gente estar conectado, prestando atenção realmente. Exato. Na nossa igreja é distribuído um papel, né, para as crianças, para que elas possam fazer essas anotações, mas no caso de vocês que já são alfabetizados, já leem e escrevem bem, pode de repente trazer um caderninho, né, para você tomar nota da mensagem, você ir meditando inclusive na sua devocional particular, né, ou familiar, aquilo que foi tratado ali durante o culto. É uma postura recomendável e eu creio que vocês crescerão muito se fizerem dessa forma. E até ajuda também na leitura. Com cursos de redação, eu sempre estava entre os primeiros lugares, porque sempre eu fui acostumada a escrever. Exato. Já é um benefício extra-eclesial. Exatamente. Uma competência, uma habilidade que é desenvolvida a partir de uma prática que é saudável. Exatamente. E esse foi o nosso episódio. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, ative os sininhos, ative todas as notificações. E se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande para o nosso e-mail cafécompastores@ippissarreira.com ou no direct do Instagram. E esse foi mais um episódio do nosso Café com Pastores. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês, meninas. viu?